Estamos aqui ao vivo com Rigor Britânico, chegando às 13 horas em ponto, para continuar com os deliciosos compromissos relativos à Maratona Imóvel Moeda Forte. Essa proposta, essa semana praticamente inteira, de muito conteúdo. Já estamos recebendo aqui o pessoal, o Ronaldo, como eu imaginava, com o mesmo Rigor Britânico já está aqui. Já vou até trazê-lo ao vivo, vou pedir licença na presença dele, mas já está aqui o nosso convidado mais do que especial. Boa tarde a todos que estão chegando. Ronaldo! Tudo bem? Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Deu uma primeira vacilada de sinal, deixa eu só ver se não é a minha rede. Ronaldo, me escuta? Escuto. Você tá me escutando? Maravilha. Tô escutando bem. Eu troquei de rede aqui, porque eu tenho duas redes no apartamento, aí eu estava na rede mais fraca, por segurança botei aqui na rede mais próxima. Ronaldo, boa tarde, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu não Boa tive, tarde. não tive tempo, então vou pedir licença para fazer os cumprimentos aqui ao pessoal que está entrando, inclusive. Enquanto isso, eles vão adentrando aí a nossa live, para a gente ter uma audiência aí maior, mais reforçada. Então, agradecendo de coração a todos vocês que têm acompanhado essa Maratona Imóvel Moeda Forte, uma proposta nova para a Guerini, de bastante conteúdo de valor, principalmente para quem quer entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, investimento em imóveis, reconhecendo o ativo imóvel como uma estratégia historicamente consagrada, uma estratégia importante para a multiplicação do patrimônio. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, então tem muita gente que tem nos acompanhado, Ronaldo, nessa trajetória. Ontem iniciamos a agenda oficial aí com 8 lives com convidados especialíssimos. Tivemos 2 lives ali excepcionais ontem. A primeira com o Fábio Araújo, que é o presidente, o fundador e CEO de uma empresa chamada Brain, que pode ser considerada com muita tranquilidade a maior empresa de inteligência estratégica do Brasil. Eles já fizeram 4.800 estudos imobiliários em nada mais, nada menos que 600 cidades em 25 estados do Brasil. Então, uma pessoa que tem uma relação com o mercado imobiliário especificamente, muito analítica, então trouxe muitas informações, foi uma live riquíssima, começamos com o pé direito, ontem às 13 horas da tarde. E à noite, fizemos uma live também mais do que especial, com a presença do sócio fundador da Guerini Planejamentos, Paulo Roberto Guerini, que antes de mais nada é uma figura, um ser humano extraordinário e nos brindou com uma live muito rica, uma carga emocional muito grande e que muita gente aí mandou feedbacks hoje, dizendo que foi uma live de muita luz. Mas, Ronaldo, agora te apresentando oficialmente para o pessoal aí que nos acompanha, o Ronaldo, ele é um ex-executivo do alto escalão do Banco Santander, foi diretor de ALM Treasury e hoje é fundador e CEO de uma proposta, de um projeto que eu particularmente sou um grande entusiasta, Rock the Bank, uma ideia inovadora de uma plataforma gratuita, divertida, focada em educação financeira para dar uma chacoalhada nesse player, né? As instituições financeiras estão mal acostumadas, como tratam seus clientes, o nível de informação que disponibiliza, enfim, uma caixinha preta, e você que conheceu por dentro, tem propriedade para capitanear uma proposta tão bacana como essa. Então, Ronaldo, queria dizer que é uma honra, um prazer enorme recebê-lo aí para a live
da Maratona Imóvel Moeda Forte. E antes de te passar oficialmente a palavra, eu só queria aproveitar, dado que você, me corrija se eu estiver errado, mas você é formado na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, da USP, correto? Correto. A imagem tá boa? Ela tá um pouco cortando. Agora, por exemplo, deu uma interrompida no sinal. Eu vou fazer a pergunta para quem nos acompanha. Porque ontem eu tive esse problema com o Paulo e o pessoal falou que estava tudo bem. Era problema meu aqui. Quem nos acompanha, por favor, só dá um joinha aí se tiver ok. Se vocês estiverem escutando a mim e ao Ronaldo bem, dá um joinha aí pra gente, só ter essa certeza, porque realmente o sinal do Ronaldo está cortando bastante para mim. Não sei se necessariamente para o pessoal que nos acompanha também. Eu vou mudar de lugar, então. Talvez o pessoal está dizendo que está distorcida a imagem, Ronaldo. Tá bom, eu vou sair, então vou... Eu vou fazer até mais, Ronaldo, para a gente não perder o tempo. Vamos ficar com o time aqui, qualquer coisa a gente continua no final. O pessoal realmente confirmando que a imagem do Ronaldo estava um pouco ruim, distorcida, era o mesmo que eu estava vendo. Obrigado, Zé, Mariana, Elô. Vamos aguardar o Ronaldo voltar, vamos ver se ele volta com uma conexão aí mais estável. Maravilha, pessoal. Eu concordo, lógico, estava bom. A imagem, a minha, acredito que esteja boa pelo que vocês estão me falando. A do Ronaldo realmente estava falhando um pouco. Vamos ver se ele volta aí. Eu aceito o convite e a gente segue. Vamos ver se o Ronaldo já volta. Enquanto isso, pessoal, vou aproveitar para agradecer de coração a participação, o interesse, o envolvimento de todos vocês na Maratona Imóvel Moeda Forte. É um prazer enorme, enorme acompanhá-los, recebê-los nessa trajetória, nessa proposta de conteúdo de valor, num evento 100% online, gratuito, em que a gente está disponibilizando, por exemplo, ontem, disponibilizamos a primeira videoaula da Maratona Imóvel Moeda Forte, que eu expliquei um pouco mais do pano de fundo. Na videoaula que foi disponibilizada hoje, a gente já adentrou um pouco de conhecimento mais técnico, expliquei. Eu acho que o Ronaldo tem que me pedir a solicitação, o pessoal está pedindo. É o Ronaldo que tem que me fazer. Ronaldo, se você estiver conosco, pede por gentileza. Faz o convite para participar que eu aceito. E na videoaula de hoje foi disponibilizada a partir das 8 horas da manhã. Passei um pouco mais de conteúdo técnico. 7 modalidades de investimento que eu expliquei com mais, um pouco mais de aprofundamento. Oi, Ronaldo, se você puder só me mandar o convite, eu já aceito, você volta ao vivo. Falei das características dessas 7 modalidades, prós e contras de cada uma. Então, seguindo com a nossa ideia de oferecer conteúdo para vocês que querem entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, investimento em imóvel. Ronaldo, já aceitei seu convite, estamos só aguardando a conexão. Vamos ver se agora a imagem... Oi, Ronaldo, bem-vindo de volta, meu amigo. Agora aparentemente melhorou. Melhorou. Na minha concepção está legal. Quem estiver acompanhando aí vai dando um joinha, confirmando que a imagem do Ronaldo está legal também. Para mim está ótima. E aí, retomando, Ronaldo, de onde paramos, se precisar a gente continua um pouco mais além da 1 hora que a plataforma nos disponibiliza. Vou até clicar aqui para ver quanto tempo a gente já tem. Ronaldo, você que se formou então na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, me tira só uma dúvida, porque faz parte do contexto introdutório. Você chegou a ter aula com um professor, você lembra se você teve aula com um professor chamado Kleber Aquino? Não, não tive, não. Tá. Não tive aula com ele. Eu faço essa pergunta porque eu acredito que acho que ele só dava aula para administração, curso de administração. Mas eu sempre menciono ele nesse contexto introdutório das nossas lives. O professor Kleber Aquino, saudoso professor, nos deixou já há mais de 10 anos. Ele teve uma passagem muito especial na minha vida, num momento rico, nos tornamos amigos pessoais. E o professor Kleber, que se aposentou na FEA, na Faculdade de Economia e Administração, ele tocava um módulo lá, Ronaldo, talvez isso te rememore,
ele tocava um módulo que chamava História Empresarial Vivida. Mas eu acho que ele dava só para o pessoal de administração, ele convidava empresários, fez isso durante 20 anos, publicou 5 livros. Às vezes ele recebia empresários proeminentes de vários segmentos do Brasil para dar um depoimento pessoalmente, ele gravava, editava isso em livros e publicava. Mas enfim, professor Kleber, Ronaldo, dizia uma frase que é a qual eu empresto para começar as nossas lives. Abre aspas. Todo ser humano é uma fonte inesgotável de ensinamento dada a sua biografia. Fecha aspas. Como eu concordo em número, gênero e grau com essa frase do professor Kleber, eu peço gentilmente, Ronaldo, que você comece compartilhando comigo e principalmente com as pessoas que nos acompanham, a sua trajetória pessoal e profissional com toda a liberdade do mundo, com o nível de detalhe que você quiser, porque eu sei, você já me confidenciou um pedaço dessa história e tem coisa boa aí por trás. Fica à vontade, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite de participar dessa live. Eu nasci em Bastos, uma cidade que fica mais ou menos 600 quilômetros aqui de São Paulo, na capital, e tem 19 mil habitantes essa cidade. Eu trabalhava na roça, meus pais cuidavam de sericultura, era cuidar do bicho da seda, então eu sempre ajudei meus pais nesse trabalho na roça. A gente também colhia café, plantava café, então era um trabalho bem difícil e eu comecei desde pequeno nesse trabalho. E eu não gostava muito disso, né? Eu queria ter melhorar de vida, porque a gente era bastante humilde, né? Não tinha uma qualidade de vida tão grande assim. E era tudo com muito trabalho, com muito esforço. A gente acordava 4h30 da manhã para ajudar meus pais, né? Que o bicho da seda exigia que você tratasse eles 4h30 da manhã, depois às 10 da manhã, depois às 2 da tarde e depois no final, mais ou menos umas 6, 7 horas da noite. Então, eles comiam muito e você precisa cuidar deles, cortar a amora para dar para eles. Então, é um processo bastante cansativo e eu ajudava meus pais nisso. E eu queria melhorar de vida. E aí, nesse processo, eu, com 16 anos, pedi para o meu pai 1 ano só para estudar. Eu queria só estudar. E a proposta que eu fiz para ele foi o seguinte: eu estudo durante 1 ano. Se eu passar em uma universidade pública, eu vou estudar. Mas se eu não passar, eu continuava ajudando meus pais. Então, foi essa a proposta. Felizmente, ele aceitou. Meus pais aceitaram. E aí, eu estudei 1 ano. Estudei muito. 14, 15 horas por dia. Uau. Estudei e eu não passei na Unesp, não passei na Unicamp, não passei na UEL, passei na FUVEST, de 140 vagas, foi 138. Então foi assim no limite. Na lata. E aí eu fui estudar. Aí eu estudei muito. Meu objetivo era estudar e trabalhar. E aí trabalhei no Banco América do Sul, no Citibank, uma empresa de telecom chamada AT&T Latin America, e depois no Banco Santander. Então foi essa a minha trajetória. Foi um processo, sabe, de muita busca de conhecimento, de entender como o mercado financeiro funciona. Eu estou nesse mercado há 25 anos, né, desde 18. Então, todo dia eu vivi mercado financeiro, seja mercado de ações, seja mercado de renda fixa. Então, foi um processo grande de aprendizado. Então, Ronaldo, eu falei... Desculpa te interromper, se quiser continuar, por favor. Mas eu sabia que tinha aí um material muito rico. Você tinha me contado aí de maneira mais superficial esse teu início. Eu não sabia que o bicho da seda era tão exigente assim. Tinha que alimentar o bicho das 4h30 da manhã, às 10 e assim por diante. Mas obrigado por começar
com um depoimento aí pessoal, já de grande valor. Ontem a gente fez uma live muito especial, Ronaldo, você me confidenciou trocando mensagem hoje cedo, que você não teve a oportunidade de acompanhar, mas fica aqui o convite e a recomendação. Assista a live do Paulo Guerini, que é o sócio fundador da Guerini Planejamentos. Ele fez uma live de 1h30 com a gente ontem à noite. E mais do que uma live de luz, foi quase um sol que surgiu ontem à noite. A gente recebeu um feedback muito positivo de todas as pessoas que compartilharam, porque tal qual você, ele começou cortando cana com 7 anos de idade, e quando começou a empreender no mercado imobiliário, começou no terreninho de 10 por 25, torto, como ele coloca, e ele trabalhou pessoalmente, Ronaldo, como pedreiro, e assentou 3.500 tijolos no sábado, com o irmão mais velho dele, o Mazi, o tio Mazi, como ajudante de pedreiro. Então, eu gosto demais de começar as lives dessa forma, porque o professor Kleber era tão assertivo e a tua história é tão linda, né? Morando numa cidade de 19 mil habitantes, com 16 anos de idade, questionou ali a situação que estava praticamente imposta para você, e por mérito, Ronaldo, isso que fique muito claro, alguém que vinha da roça, vamos dizer, já tinha disciplina por ter que cuidar desse bicho da seda danado, exigente, mas estudar 14, 15 horas por dia, provavelmente vindo ali de um ensino público, né, com uma qualidade ali talvez questionável, conseguir em um ano estudar, independente das outras que você não passou, você passou numa universidade de referência. Parabéns pelo início da trajetória, pelo início da narrativa. Te agradeço. Só isso aí já valia a live. Eu podia parar aqui, tenho certeza que o pessoal já ia gostar. Mas eu queria te perguntar, Ronaldo, especificamente com o Santander, que foi um banco aí que você traçou uma trajetória talvez mais longeva e principalmente de maior sucesso, alcançou ali o alto escalão, né, do grupo de executivos, saiu como diretor. Como é que foi a tua história com o Santander? Quando você entrou lá, qual foi o teu caminho? Quanto tempo você ficou? Explica melhor esse ALM Treasury. O que significa essa brincadeira aí, que eu sei que eles têm muitos segmentos. Eu entrei no ano de 2001, fevereiro de 2001, no Banco Santander. Na verdade, entrei pelo Banespa para ajudar o processo de fusão na aquisição do Banco Banespa. E iniciei na área de governos e instituições, que era uma área que relacionava com instituições governamentais, sejam prefeituras, governos estaduais e governos federais. Depois disso, eu fui para a área de produtos do Banco Santander. Então, foi um processo de grande conhecimento e conhecer todos os produtos do banco, seja a parte de crédito, de investimentos. E, finalmente, eu fui para a área financeira, que é o meu forte. E lá, toda a parte de controladoria, contabilidade, toda a parte de finanças. E, finalmente, eu fui para essa área chamada ALM Treasury. ALM Treasury é Assets and Liabilities Management. Significa gestão de ativos e passivos de todo o balanço do banco. O balanço, na época, era mais ou menos 700 bilhões de reais. Então, você faz a gestão sob o ponto de vista de liquidez, ou seja, o caixa do banco, entradas e saídas, seja de depósito, seja de crédito. A parte de taxa de juros, a gestão do risco de taxa de juros e como ganhar com taxa de juros, tanto a taxa de juros locais, em reais, como a taxa de juros em dólar, né? Tem a parte também de gestão de capital, ou seja, como alocar melhor o capital em relação a risco e retorno. O banco tem uma questão de Basileia para cumprir, então a cada ativo que ele faz, ele consome um capital. E para ver se isso está aderente à rentabilidade que a gente está conseguindo de acordo com o risco. Também tinha a questão de posições em dólar, a gente redeava o balanço, protegia o balanço contra todas as oscilações do dólar, que a gente tinha muita posição, seja resultados em dólar, seja posições em Cayman, que isso exigia bastante a gente pensar numa estrutura de balanço que redeasse tanto o dólar, como também o risco da taxa de juros em dólar. Então, eu fui nomeado diretor em 2010, e fiquei lá até 2016. Minha história no Santander foram 15 anos. E nesse período eu aprendi muito no banco,
de todas as operações, como faz, onde estão os segredos, né, de você rentabilizar melhor seus investimentos, como você faz para ganhar do CDI, quais são os riscos, e nesse momento, principalmente que a gente está vivendo do Covid, a questão de gestão de caixa é fundamental, porque sem caixa, né, tanto empresas como pessoas, né, não tem como sobreviver nesse cenário. A gente costuma dizer, pegando esse gancho aí de sem caixa, as empresas e as pessoas morrem por falta de oxigênio. Às vezes tem um coração batendo muito bom do ponto de vista econômico, tem negócios absolutamente saudáveis, mas se não gerir o caixa, não cuidar do oxigênio, realmente vai a óbito. Fazendo uma péssima analogia com o Covid, né? Porque é uma coisa muito mais séria. Mas se não chegarem os respiradores para quem está com insuficiência respiratória, realmente as pessoas, infelizmente, vão a óbito, mas o mesmo vale realmente para as empresas, para as pessoas físicas nos seus orçamentos familiares. Então, de novo, obrigado aí. É impressionante a sua trajetória, Ronaldo. Não é brincadeira você sair de uma cidade chamada Bastos, 19 mil habitantes, cuidando do bicho da seda, o exigente bicho da seda. Eu vou guardar isso comigo para sempre agora. E por iniciativa, por ousadia, romper com a situação que estava praticamente posta, estudar por mérito, entrar na melhor universidade do país, a Universidade de São Paulo, e depois adentrar um banco espanhol, que tem uma representatividade enorme no país, e administrar, para resumir, pelo que você me contou, você administrava aí nada mais, nada menos do que um caixa de 700 bilhões de reais do Banco Santander. O balanço. Então, pessoal, o balanço. Do balanço. Mas antes de continuar, o pessoal que clique no coraçãozinho aí, porque o Ronaldo merece, a live merece, então clica no coraçãozinho, que eu já descobri que esse negócio de clicar no coração é coisa boa, Ronaldo, no Instagram. Então, pessoal, clique bastante no coraçãozinho aí, que isso dá força para a live e a live merece. Ronaldo, aproveitando a tua formação de economista, ontem eu fiz uso desse expediente, eu vou replicar contigo, pedindo desculpa por eventualmente ser repetitivo por quem acompanhou a live de ontem, mas como você confidenciou que não assistiu, eu vou retomar a mesma linha para te fazer uma pergunta até relacionada naturalmente ao nosso contexto, mas anterior a ele. Eu tenho acompanhado muito os pronunciamentos do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um profissional de mercado, aí muita gente nutre admiração por ele, eu particularmente também a tenho. E o Paulo Guedes, principalmente nesse início de coronavírus, ele veio muito a público e ele sempre usava a seguinte estratégia. Ele, no momento introdutório de contextualização, ele apresentava um posicionamento do Brasil, do ponto de vista macroeconômico, em relação ao mundo. Então, eu vou parafrasear aqui com as minhas palavras, mas basicamente o Paulo Guedes dizia que o mundo estava e esse é um termo técnico, né? Um economic case. O mundo estava numa desaceleração sincronizada no ano de 2019. Isso é fato. O crescimento do ano 2019 na economia global remete ao ano de 2008, quando a gente viveu a última grande crise financeira, né, dos subprime americanos, as quebradeiras dos bancos, a começar pelo Lehman Brothers. E em contrapartida, o Brasil, no ano de 2019, apesar dos pesares, vinha numa ascendente de crescimento econômico. Para trazer números e ilustrar para quem nos acompanha, no primeiro trimestre da gestão Bolsonaro, Brasil vindo de um ano bastante dividido, ano eleitoral, difícil, mas com uma projeção boa de crescimento no primeiro trimestre do ano de 2019, na casa de 1,4%. Essa projeção foi ceifada pela metade, principalmente por conta do colapso argentino e da tragédia de Brumadinho, você bem lembra. Mas no segundo trimestre, então, crescemos 0,7% no primeiro tri, no segundo tri 0,9%, no terceiro 1,1% e no último 1,7%. Então, claramente uma ascensão tímida, mas uma ascensão de crescimento. Mas principalmente o primeiro tri do ano de 2020, esse eu trago ênfase, viramos o ano com uma projeção de crescimento no trimestre na casa de 2,4%, mas que vinha sendo revisada a maior dia após dia, principalmente com as informações de arrecadação, que sinalizavam uma arrecadação 20% acima do projetado. Então, resumindo a história, o Brasil estava sinalizando para um crescimento no primeiro tri de 2020 na casa de 3
3%. E o mundo, como a boa metáfora do Paulo Guedes sinalizava, era um avião com o bico para cima e o Brasil um avião com o bico aí cada vez mais, quer dizer, o mundo com o avião com o bico para baixo e o Brasil um avião com o bico para cima. E eu não me lembro do ministro Paulo ter comentado, mas eu coloco isso como um ingrediente extra nessa análise. O Brasil, além dessa sinalização positiva de crescimento macroeconômico, ainda estava articulando, já estava bastante avançada a articulação para ingressar com as 3 reformas fundamentais consequentes da reforma previdenciária, que foi um grande ganho no ano passado, né, independente da desidratação, que não cabe a gente se aprofundar, mas eu estou falando da reforma do Pacto Federativo, a reforma administrativa e a reforma tributária, as 3 reformas já bastante articuladas para ingressar em Congresso para análise e aprovação. Então, o Brasil sinalizando com um crescimento de 3%, com as reformas transitando em Congresso, nós tínhamos um ano pré-Covid, uma sinalização pré-Covid muito positiva. Mas eu queria ouvir, na tua opinião, como é que você acompanhava isso? Eu fiz essa mesma pergunta ontem para o Fábio, e aí depois eu compartilho também a resposta dele. Mas eu queria ouvir, na tua opinião, como economista, que talvez acompanhe o cenário macroeconômico, como é que você enxergava esse posicionamento do Brasil em relação ao cenário mundial? Sim, o Brasil tinha projeções de crescimento bastante expressivas, né? Ao redor de 3%. E depois do Covid, a gente está esperando aí uma queda de 4% a 5% do PIB. Então, a gente teve uma variação expressiva de 6% a 8% de queda no PIB. Eu vejo como o Brasil como uma grande oportunidade. Eu acho que o Brasil, depois dessa crise, vai ser um dos grandes vencedores, porque a gente está vindo de um processo, né? O ministro Paulo Guedes começou um processo de recuperar a economia. Tanto a reforma da Previdência, que foi essencial para cortar gastos, ele continuava a cortar gastos. Então, a gente pegou uma situação econômica em processo de recuperação. Então, eu vejo uma continuidade. A gente vai ter, é claro, um efeito temporário do efeito da crise, mas a tendência do Brasil é de crescimento. E eu acho que o Brasil vai crescer muito depois do Covid. O primeiro ponto é a mudança da matriz econômica. Antes, nós tínhamos taxa de juros de 14% e 25% ao ano. Hoje, está 3%. Então, uma queda brutal da taxa de juros. Isso muda todo o escopo de investimentos no Brasil. A primeira grande mudança refere-se a bilhões, trilhões que estão aplicados em tesouro direto, poupança, CDB, LCI, previdência privada, fundos de investimento, que ganhavam 14% ao ano. Isso significava que em 6 anos você dobrava seu capital sem fazer nada. Então, era um cenário muito bom para o rentista. Uma taxa de juros de 3% já começa a incentivar o setor industrial, as empresas, o setor real da economia, que são a bolsa de valores e também a questão dos imóveis. Então, você tem uma mudança brutal na relação à taxa de juros. O segundo grande movimento foi a mudança do câmbio. O câmbio era R$3 e hoje está em torno de 5,70. Isso faz com que o Brasil se torne atrativo para os investidores estrangeiros. Você tem trilhões de dólares aplicados a zero ou negativamente. Tem banco que você aplica na Suíça que ele paga negativamente. Então você tem trilhões de recursos no mundo que estão procurando ativos de boa qualidade e boa rentabilidade. Então, esse movimento que você tem, redução da taxa de juros e câmbio mais elevado, vai atrair mais capital para o Brasil. Um exemplo, você tem $1 bilhão a R$3. O investidor estrangeiro está colocando R$3 bilhões. Com o câmbio a 5,70, ele está trazendo 5,7 bilhões de reais. Então, torna-se barato para o investidor estrangeiro trazer recursos. Essa é a primeira grande mudança, que é a da matriz econômica. O segundo é o que o ministro Paulo Guedes está fazendo em relação às reformas. Mudanças no marco regulatório de saneamento, gás, petróleo, possíveis privatizações em Eletrobras, Correio. Isso faz com que você torne o Brasil atrativo. Tem muitas questões no Brasil que é marco regulatório. O investidor olha e fala assim, não vou investir no Brasil.
porque o marco regulatório é complicado, tem várias restrições, eu não posso fazer certas coisas. Então, o ministro está trabalhando muito nessa questão de marco regulatório, para tornar também atrativo para o investidor. Não adianta apenas você reduzir taxa de juros, tornar o câmbio atrativo, mas se o marco regulatório no Brasil não ajuda, para que eu vou investir? Se eu não tenho uma segurança jurídica para fazer investimentos, como eu vou investir? E o ministro tem trabalhado nisso. Depois, acho que do Covid, vai ter um processo grande de revisão desse marco regulatório e também um processo de privatização da Eletrobras, do Correio, tem o processo de contratos do PSA, do Petrobras, e ele quer um processo de redução também de custos, principalmente de energia. Seja gás, seja eletricidade, seja de petróleo, saneamento. Isso vai fazer com que as indústrias, né, aumentem a sua rentabilidade. Né? Você tem uma redução dos seus insumos e você deve privilegiar muito a questão industrial no Brasil. Então, esses dois grandes marcos no Brasil, né, que é a mudança da política fiscal e também desse equilíbrio entre taxa de juros e câmbio, e a questão da mudança do marco regulatório faz com que o Brasil vai tornar atrativo. Está muito barato no Brasil, em dólar. E a questão da briga também entre Estados Unidos e China. A questão geopolítica, que tem gerado muitos questionamentos das indústrias. Era barato ir na China, produzir na China com mão de obra barata, então todo mundo ia para a China. Agora as indústrias começam a repensar onde colocar suas indústrias. E o Brasil, eu creio que vai ser um dos países que vai atrair essas indústrias. Por quê? O Brasil, ele né, em questão de fuso horário, mais próximo dos Estados Unidos. E a questão da indústria 4.0. Antigamente tinha uma questão que a gente tinha um problema de custo, né? Agora com a questão do dólar mais alto e os juros mais baixos, o custo no Brasil cai para os investidores estrangeiros, para as indústrias virem para cá. E a questão da indústria 4.0, que significa automação, robotização e inteligência artificial. Ou seja, você não precisa de tanta mão de obra para fazer a mesma coisa. E esse processo de robotização, de automação, faz com que você tenha que escolher mais os locais, né, que tenham um custo menor e também que tenham um marco regulatório que ajude os negócios. E por isso que eu acho que vai ser muito bom o Brasil. E toda a questão... Oi? Não, pode falar, pode continuar, por favor. Então, essa é a mudança. Tem a questão também, o pós-Covid, que é a questão da internet. As vendas de e-commerce cresceram 66% depois do Covid, seja em supermercado, farmácia, instrumentos musicais, brinquedos, pet shop, crescimentos que beiram a 200% a 100% de crescimento nas vendas online. O que isso muda sobre o ponto de vista de investimento? Muda a questão de logística e estocagem. O Brasil tem uma deficiência muito grande de galpões. Muito grande. E distribuição. Agora se vê shoppings, né, abrindo só para entregar o produto. Ou seja... Você vê de centro de distribuição. Agora é uma questão de você ter centros de distribuição nas principais cidades do país. Então, empresas que tenham foco na distribuição de logística, de galpão, tendem a ganhar. O Brasil ainda é muito... Você vai para mais interiores, os galpões são bem precários, né? E grandes empresas têm vindo para profissionalizar a questão dos galpões, com tecnologia, com segurança, né? com escritórios e com um custo menor do que o galpão precário. Então, vai ter esse movimento, porque é uma questão, o e-commerce depende de distribuição e logística. Resolvendo a questão de distribuição e logística, você expande o e-commerce no Brasil.
Então, para o mercado de galpões, para o mercado de terrenos comerciais, de construção, também tende a incentivar muito pela questão dessa mudança, né, que o Covid trouxe para o Brasil. É uma aceleração no processo de digitalização, um processo de vendas na internet, um processo de utilização de tecnologia. Então, eu vejo com bons olhos, né, todo esse processo. Sob o ponto de vista de mudança de comportamentos, também a gente está vendo isso. A gente está fazendo uma live aqui. A gente não precisa estar presencialmente, né, para conversar. Exato. Isso vai mudar muito. Esse é um exemplo, né? É um exemplo desse impulsionamento, dessa alteração de dinâmica de comportamento digital. Sim. Não só o home office, né, mas todo esse mundo digital. Peço desculpas até te interromper, Ronaldo, já te retorno a palavra, mas é engraçado. Ontem eu tive muita afinidade de ideia com o Fábio, né? O Fábio lá, como comentei, é um sócio, provavelmente não, ele comentou ontem com toda a humildade que lhe é peculiar, ele comentou a empresa mais representativa de inteligência estratégica, de pesquisa de mercado do Brasil, ele esteve conversando com a gente ontem, e estava batendo muito as ideias. Então eu precisei te interromper aqui, porque é impressionante. Quando eu listei aqui os ingredientes, e aí naturalmente eu tenho um viés no mercado imobiliário. Então, obviamente, cada um dos tópicos eu acabo direcionando para o mercado imobiliário, e tudo que você trouxe, desde o ponto de vista de atratividade do Brasil, por questão cambial, por marco regulatório, segurança jurídica, tudo isso está sintetizado num tópico aqui que eu trago, que eu já tinha previsto. Outra questão fundamental, que é exatamente esse ponto que você está batendo, a questão do impulsionamento, da aceleração desse fenômeno que a gente já vinha vivenciando, né, desse universo digital, mas com uma aceleração enorme por força maior, que é esse cenário de pandemia sem precedente, que nos levou a um isolamento social. E como você bem colocou, eu também acho que se tem uma das lives, o simples fato da gente estar conversando aqui, fazendo essa live, já é um exemplo prático dessa transformação acelerada que vai acontecer. Então, Ronaldo, peço desculpa só, mas é porque eu me entusiasmo. Outro dia o pessoal falou, não quis, porque bate muito. Eu tenho mais uns 5, 6 ingredientes do ponto de vista positivo, que é sempre uma proposta que eu trago para as lives, Ronaldo. Se a gente quiser ouvir diagnóstico negativo, é só ligar a televisão. Eu brinquei ontem numa das lives que, como eu moro no 9º andar, se eu ligar a televisão e ficar vidrado ali, daqui a pouco eu corto a telinha e me jogo, me mato. Tamanha é o posicionamento negativo. Eu não sou negacionista. A gente sabe que a gente está vivendo aí um momento de inflexão na história da humanidade por conta dessa pandemia. Mas eu acho que eu compartilho com você, o meu copo aqui está vazio, porque dessa vez eu usei esse subterfúgio aqui para hidratar as cordas vocais, mas eu só enxergo o atual cenário ou qualquer cenário de dificuldade com o copo cheio. Eu tento olhar quais são as possibilidades, as grandes oportunidades que surgem, inclusive, talvez, principalmente, por conta da adversidade. Então, assim, antes de te voltar a palavra, porque eu sei que eu te interrompi, peço perdão por isso, mas eu queria dar uma banana para a cidade de Bastos, com todo respeito e carinho, porque tinha lá um material humano de primeiríssima qualidade, cuidando com todo carinho e disciplina do bicho da seda, mas que bom que você colheu naquele seu micro-universo a ousadia de romper com aquele cenário, e a gente tem aí um profissional de alto gabarito que emprestou toda essa competência ao Banco Santander, mas hoje empreende, está dando uma aula aí de cenário macroeconômico e trazendo inúmeros pontos, Ronaldo, que estão acrescentando, inclusive para a minha análise pessoal desse cenário. Então, obrigado de coração. Obrigado, não vou dar banana para Bastos, vamos ser muito mais diplomáticos. Vamos agradecer a Bastos, uma cidadinha de 19 mil habitantes, ovo, que exportou... Tem que dar ovo para Bastos. Bastos produz 20% tem que agradecer Bastos, de ovos. Tem que agradecer Bastos pelos ovos e por ter exportado um cara espetacular desse. E sabe que isso me anima muito, Ronaldo, tentando não divagar e não me perder aqui do nosso assunto, eu já retomo, mas isso me anima porque o professor Kleber, essa figura que eu citei no início da nossa live, ele era um grande entusiasta do potencial humano. Então, ele falava
com carinho da biografia de cada um, e você trouxe uma biografia maravilhosa. Mas eu acredito muito no potencial de cada ser humano. E o professor Kleber tinha isso como um propósito de vida. Ele que não tinha filhos, ele pegava esses programas aí que ele se envolvia, ele transformava os participantes do programa em filhos. Eu tive o privilégio aí de ser um filho adotivo dele durante um tempo. Mas é isso, que bom que o Brasil esconde aí em cada quinhão desse país continental material humano dessa qualidade. Ronaldo, desculpa, mas foi entusiasmo, pura alegria de encontrar afinidade na sua narrativa, com a mesma perspectiva positiva que eu tenho. E você já desembocou num cenário pós-Covid riquíssimo, que eu quero explorar, não consegui explorar em nenhuma live. Obrigado por você já estar trazendo isso. Mas eu quero devolver a palavra para você, se tiver mais algumas considerações. Senão eu retomo aqui com outras perspectivas positivas que eu também tenho, particularmente, desse cenário já durante a pandemia, que vai desembocar naturalmente no pós-pandemia. E aí eu trago também algum link com o mercado imobiliário, que é o meu métier. Mas a palavra é tua de novo, com perdão de ter feito esse parêntese longo. Eu acho que a questão do home office, ele vai trazer uma mudança de comportamento muito grande. Existem empresas, a XP está estudando home office integral. E muitas empresas querem adaptar o home office 1 dia, 2 dias na semana. Então vai ser uma tendência, já é uma tendência mundial o trabalho de home office. E isso entra em confronto com o mundo compartilhado. A gente via em São Paulo, principalmente, apartamentos de 14 metros quadrados e o restante tudo compartilhado. Escritório compartilhado, sala de estar compartilhada, cafeteria compartilhada, lugar para lavar roupa compartilhado. Então, é tudo compartilhado. Mas, agora a tendência é você estar em casa com sua família. Então, você precisa ter uma casa confortável, grande. Se for em condomínio, é melhor, porque você tem todo o processo de lazer, né? Espaço. E a maioria está transformando um quarto em escritório, né? Então, a gente vê uma mudança de comportamento também em relação à residência, né? Você tem um convívio familiar, você precisa de uma casa mais confortável, né? As pessoas almoçando em casa, jantando em casa, precisa ter uma cozinha maior, né, para receber as pessoas, né, da família. Então, é uma mudança também de comportamento. E isso... Aí eu vou pegar um gancho, Ronaldo. Eu vou pedir licença, porque a live está tão rica, você está trazendo de uma maneira clara, didática e profunda ao mesmo tempo, tanto valor, tanto conteúdo aí, que como todas as outras lives, eu acho que a gente vai ter que ou continuar um pouquinho mais, ou programar uma nova live. Eu tenho certeza que vai ser riquíssima para todos aqueles que estão nos acompanhando. E então, assim, mas eu queria pegar esse gancho, porque aí sim eu consigo desembocar um pouco no mercado imobiliário, né, que é o que você está narrando. Isso é uma coisa que eu não consegui explorar nas outras lives. Eu falando com o Fábio lá, né, o presidente da Brain, ele comentou da questão da primeira moradia ou do primeiro upgrade, né, que diferente de outros tipos de bens de consumo, é uma situação quase inevitável. Então ele citou números de novas famílias que são formadas, casamentos, da mesma forma novos divórcios que acontecem todo ano, além da submoradia, enfim, são indicadores relacionados a déficit habitacional. Isso, show. Trouxe números que contribuíram demais. Pegando um gancho só com o Fábio ainda, para depois eu voltar nessa história da moradia, da convivência mais estreita por conta do isolamento social com a sua unidade habitacional onde você mora, que é exatamente o que você estava narrando aí com detalhes, e eu quero pegar esse gancho. Mas só para voltar para o Fábio trouxe ontem, Ronaldo, números que eu fiquei impressionado. Eu sabia, a gente tem isso como quase uma verdade, que o mercado imobiliário, né, o segmento da construção civil, reverbera, amplifica os efeitos macroeconômicos. Então, o Brasil estava sinalizando com um crescimento de 3%. Eu falei assim, tem tudo para o mercado imobiliário ir bem, ir muito bem esse ano. Mas sabe o que ele disse ontem, Ronaldo? Que tinha tudo para ser o melhor ano do mercado imobiliário da história. E é um cara, de novo, que consolida os números de 40 entidades de classe, Secov, Abraim, que assim por diante. O melhor ano do mercado imobiliário da história, comparado ao ano anterior, que já tinha sido melhor, acho que no universo de 8 anos, no horizonte de 8 anos. Então, já pegando uma referência boa, o mercado imobiliário esse ano crescia
cresceria, né? Vamos colocar no pretérito futuro, cresceria no mínimo 15% no ano de 2020. Então, eu precisei colocar esse número porque é muito importante, eu acho que no otimismo da retomada do Brasil, especialmente desse segmento, mas eu vou voltar para o gancho. Vou voltar para o gancho que você estava detalhando. Ronaldo, sabe que eu tenho cautela de extrapolar a realidade de um universo particular, por exemplo, da Guerini Planejamentos, que é a empresa que hoje eu represento na parte comercial, falo em nome com maior honra e orgulho. Então, assim, pegar o universo da Guerini e tentar extrapolar para o mundo é muito delicado. Mas eu quero compartilhar, pegando o link nessa história de conviver melhor com o imóvel nesse cenário de pandemia. Primeira informação que eu quero trazer em primeira mão aqui para quem nos acompanha e para você. Na Guerini Planejamentos houve um impacto, sim, no volume de vendas, isso é óbvio e natural. Por outro lado, eu diria que ela é um contraponto, um contra-argumento aos dados mais impactantes que a Abrainc e Secov, por exemplo, para citar, têm trazido na consolidação do primeiro trimestre. Eles têm apontado para uma redução, e o Fábio confirmou isso, uma redução de 60% a 65% do volume de vendas no primeiro trimestre do mercado imobiliário. E eu vou te dizer que a Guerini caiu na casa de 10%. E aí, finalmente, eu faço o link. Um link longo, mas um link bastante consistente com o que você vinha narrando. O que houve com a Guerini Planejamentos, especificamente, que é uma tese que eu tinha e você está confirmando. A Guerini tem diversos tipos de produto, né? O core business dela, o carro-chefe, ela que é uma desenvolvedora urbana, são lotes. Lotes residenciais, industriais e comerciais. Clica no coração aí que vai estar vindo muita informação legal aí, hein, pessoal? Quero o coração que o Ronaldo está dando uma aula, a live está ficando pequena, espaço de tempo, e eu quero pegar esse gancho importante para explicar um fenômeno que eu particularmente percebi. Houve uma oportunidade relacionada a um segmento específico que está se relevando nesse cenário de pandemia, que é o loteamento fechado. Então, provavelmente, na verdade, na Guerini eu posso afirmar com propriedade, a venda da Guerini não teve o impacto que o mercado, de uma maneira geral, vai ter, porque ela tinha esse produto à disposição do seu portfólio, loteamento fechado e numa região estratégica, a 100 quilômetros, por exemplo, da cidade de São Paulo, ligada pela rodovia, pela importante rodovia Castelo Branco, um dos principais eixos rodoviários do país. Então, aquela que era a segunda moradia, Ronaldo, de muita gente, né, que entupia Castelo Branco de final de semana, véspera de feriado, está sendo hoje cogitada como uma primeira moradia. Então, a pessoa que mora no grande centro, eu entendi que você está falando de São Paulo, eu sei que você tem um link com a Bahia, depois você me explica esse detalhe, mas quem mora aí onde você está, em São Paulo, não reside, Ronaldo, vamos ser sinceros, porque eu e você já vivemos essa dinâmica. Quem trabalha em São Paulo sai cedo para o trabalho, pega 2 horas de trânsito, passa lá um dia tentando produzir com muito estresse, muita pressão, vai embora para casa, pega mais 2 horas de trânsito, chega em casa, janta, toma um banho, interage superficialmente com a família e dorme. Então ele não mora naquela casa, ele pernoita na casa. E nesse cenário de pandemia, ele está tendo que lidar com essa unidade habitacional que ele escolheu para residir ou para pernoitar. Então ele está percebendo que o que ele tinha comprado não é adequado para você oferecer qualidade de vida para sua família. E eu falo com propriedade, Ronaldo. Eu falo em primeira pessoa porque eu moro num apartamento na cidade de Sorocaba. Eu tenho 2 filhas pequenas, né? Uma de 2 anos e uma de 5. E assim, não é, por mais que tenha um bosque, os equipamentos de lazer, o espaço kids, o playground, as coisas, não é um ambiente que a gente anseia para os nossos filhos. Aí eu tenho certeza que Bastos te oferecia um ambiente muito mais saudável e gostoso para a sua infância, com campos abertos, árvore para subir, goiabeira para subir e pegar goiaba, coisa que a gente não oferece para os nossos filhos. A gente só está se dando conta, Ronaldo, agora, que por motivo de força maior, a gente está isolado na nossa residência, fazendo home office, mas interpretando
a interação com o ambiente construtivo. E aí, de novo, isso já está impactando. Eu vou citar um outro dado totalmente empírico, de um universo micro. Mas eu tenho um cliente da cidade de Boituva, que é investidor da Guarani Planejamentos, e ele me confidenciou, me mandou as mensagens. Ele faz parte, ele é um investidor também do Alphaville de Itu, que fica ali próximo do City Castelo, do Village Castelo, muito próximo de São Paulo também. As mensagens que os proprietários, é o grupo da associação do condomínio de Alphaville de Itu, estavam trocando, relacionados ao aumento da demanda que eles estão sentindo, proprietários, não tem nada a ver, né, com interpretar o mercado. Eles estão sentindo em relação a esse tipo de produto, né? Loteamento fechado no interior, num raio próximo dos grandes centros. Porque esse tipo de produto especificamente atende uma demanda que é da pessoa que quer transformar isso em uma primeira moradia e, portanto, oferecer qualidade de vida efetiva para a sua família, mas continua, às vezes, trabalhando. Eu fiz isso. Eu morava em Itu e trabalhava em São Paulo, né? E, às vezes, demorava menos tempo para ir para Itu do que demorava para me locomover dentro da cidade de São Paulo. Então, assim, eu precisei te interromper, Ronaldo, com perdão, para fazer esse gancho, que eu acho que é mais uma. Então, temos várias percepções positivas relacionadas a esse período de pandemia, e você trouxe com propriedade outras tantas que vão nos trazer no pós-pandemia um cenário tal qual o ministro Guedes fala, que vai surpreender o mundo. Vai surpreender o mundo. Acho que o Brasil encerra características, indicadores tão positivos no cenário por isso que eu começo a narrativa dessa forma, para defender a tese de que no pós a gente vai estar muito bem posicionado. E aí, de novo, eu vou colocar alguns números do mercado imobiliário para ilustrar isso. Eles não vão deixar de existir por causa da pandemia, Ronaldo. Vamos pegar um que o Fábio explorou com números e com muita propriedade na live de ontem, relacionado ao déficit habitacional. Ele estava falando da formação de novas famílias, da subhabitação, relacionado a quem se divorcia. Não sabia que 300 mil famílias se divorciam por ano no Brasil, casais, né, se divorciam por ano, e naturalmente vão demandar novas unidades. 1.100.000 pessoas casam por ano, né, além do crescimento socioeconômico natural. Então, assim, o déficit habitacional, eu costumo dizer que é enxugar gelo no Brasil. Desde que eu me conheço por gente no mercado e que analiso com um pouco mais de propriedade, portanto, há mais ou menos 15 anos, pode MRV, Pacaembu, Direcional, para citar as 3 maiores empresas de segmento de baixa renda, podem fazer unidade na casa dos milhares e dezenas de milhares ano a ano, que não vence o déficit habitacional do Brasil. O déficit habitacional do Brasil, nesse período de 15 anos, sempre variou e sempre esteve estagnado entre 6 e 10 milhões de unidades, Ronaldo. Então, o déficit habitacional é um fundamento estrutural do segmento da construção civil no mercado imobiliário que vai permanecer no pós-coronavírus. Além disso, os juros baixos, que você também mencionou, quer dizer, inversamente proporcional. Os juros baixos estimula sobremaneira a atividade do segmento da construção civil, porque chega a crédito a custo adequado para o construtor, para o incorporador e para o cliente final. Cliente final que não tem cultura de poupança, você bem sabe disso, que atua na área de educação financeira no Brasil, né, um dos maiores gargalos. Ronaldo, estamos entrando no final da live. Eu vou pedir dessa vez, e pelo público que permanece aqui fiel, tenho certeza que eles vão concordar. Eu vou pedir para a gente continuar um pouquinho na sequência. Então, se a plataforma interromper, a gente volta, porque está muito rica. E eu peço perdão por estar me alongando nos meus parentes, mas são importantes para esse público específico que está querendo entender sobre o mercado imobiliário e sobre investimento no mercado imobiliário. Mas retomando a questão dos juros baixos, déficit habitacional histórico, juros baixos, menor valor da série histórica, com tendência de queda, Ronaldo. Então, o crédito chegando para irrigar o setor importante da economia com custo adequado. Além disso, vamos lembrar que o segmento da construção civil sempre foi historicamente utilizado para recuperar postos de emprego e renda, portanto, no curto prazo. Sempre, historicamente, a Dilma foi eleita à sombra do Lula, independente de matiz política, tal, mas ela foi eleita, eu lembro, eu estava na Gafisa, era a maior incorporadora do Brasil na época, e eu vi a Dilma no café, estava no café da Gafisa, a Dilma ficou 5 horas
Ronaldo, 5 horas ao vivo, anunciando o programa Minha Casa Minha Vida. Por que eles estavam fazendo isso? Porque o PT, na época, prometia 10 milhões de emprego, e para gerar emprego no Brasil, um país com déficit educacional, com mão de obra, infelizmente, não qualificada, precisa do nosso setor. O setor da construção civil sendo irrigado, recebendo dinheiro, gera emprego no curto prazo, você sabe disso. Infelizmente, aquele que não estudou, com todo o respeito, eu sou filho de um topógrafo, sou filho de um agrimensor, um boliviano que veio com $50 para o Brasil. Então, assim, não tem nada de pré-julgamento, mas infelizmente quem não estudou, quem não pôde, não teve oportunidade de estudar, rompeu uma inércia de formação social, infelizmente vai ser pedreiro. Infelizmente começa como ajudante de pedreiro, meio colher, depois vira pedreiro. Então o setor da construção civil tem uma relevância na retomada, principalmente por ser o caminho mais curto, um atalho para a geração de emprego e renda. Então são todos fatores estruturais, Ronaldo, que não vão deixar de existir nem durante e nem pós-coronavírus. Então foi importante eu fazer esse longo parênteses para compartilhar com quem interpreta e entende o mercado imobiliário e tem no investimento de imóvel uma estratégia de acúmulo e multiplicação de capital, de patrimônio, passar essa segurança para eles, que o Brasil realmente tem tudo para se posicionar no pós-Covid com muita força, de maneira acelerada, surpreender o mundo, como o Paulo Guedes tem anunciado. Vamos salvaguardar os riscos políticos que sempre nos sondam, né? A gente não consegue fazer previsão para uma semana, quiçá para 6 meses, 1 ano no Brasil. O cenário político é sempre um ingrediente que traz muita instabilidade, muita divisão, inclusive. Mas a gente tem tudo para ter um período pós-coronavírus virtuoso e com especial apoio do segmento da construção civil, do mercado imobiliário. Ronaldo, desculpa por pegar esse parênteses longo. Como eu disse, eu quero continuar mais uns 10 minutinhos, se você tiver essa disponibilidade. Eu acho que o público vai querer continuar. A gente está entrando nos 2, 3 minutos finais. Queria voltar a palavra para você eu acrescentar alguma coisa, de repente a gente explorar nos próximos minutos ou na próxima parte da live outros ingredientes positivos que eu particularmente enxergo do cenário durante corona e pós-corona. Tá, eu acho que é melhor a gente fazer o outro, né? Porque eu quero complementar isso. Show. Porque assim, Ronaldo, por que eu quero continuar contigo? Primeiro que você deu uma aula macroeconômica e começou muito bem, o que para mim é muito especial, com uma trajetória de vida aí, pessoal, de superação, de conquista. Eu admiro demais quem percorre esse caminho. E depois eu acho que a gente tem outras questões. Por exemplo, você falou da aceleração desse fenômeno, né? Eu também acho que fiz um link nisso e bater muito na tecla do home office. Mas tem outros subprodutos desse fenômeno do mundo digital relacionados ao mercado imobiliário, né? Especificamente. Por exemplo, o marketing digital, que era quase um paradigma, né? Para um ativo de alto valor agregado, relacionado a uma compra planejada, que envolve comprometimento de renda, expectativa futura. Todo mundo do mercado imobiliário, sem essa sofisticação toda, falava assim, não dá para vender imóvel pela internet. Não dá. O cara precisa ver o imóvel. Não é infoproduto, não é escova de dente, não é celular. Não dá para vender imóvel. E aí, é óbvio que por motivo de força maior, a gente está questionando esse paradigma. Então, esse é um grande benefício, uma perspectiva, uma percepção positiva de um cenário adverso, que é questionar. Concorda, Ronaldo? Eu podia estar de novo lá em Boituva, fazendo o 4º lançamento presencial. Vai interromper a live, mas eu vou te trazer de volta para que a gente continue um pouco mais. Obrigado, viu, Ronaldo? Vamos continuar. Vou deixar ele derrubar, porque geralmente ele derruba um pouco antes, por isso que eu fiz o desfecho, o fatality.
Mas acho que a gente tem muita coisa para explorar nessa questão do e-commerce. Você trouxe números aí que eu não estava